Boa noite a todos. É com grande satisfação que represento hoje a equipe Amanda, Ana, Cristina e Fernando, composta por indivíduos dedicados e apaixonados pelo avanço da ciência farmacêutica. Estamos reunidos aqui para explorar um campo fascinante e inovador, as tendências brasileiras no uso da nanoencapsulação de fármacos. Ao longo dessa apresentação, mergulharemos nos detalhes dessa tecnologia revolucionária e seu potencial para transformar a maneira como tratamos uma variedade de condições médicas. Dessa forma, a apresentação abordará conceitos sobre a tecnologia de nanoencapsulação de fármacos, a metodologia aplicada ao trabalho, os resultados obtidos e considerações finais apontadas pela equipe. A nanoencapsulação de fármacos é uma técnica avançada que permite o envolvimento de substâncias ativas, como fármacos ou nutrientes, claro, em nanopartículas, geralmente no tamanho de 1 a 100 nanômetros. Essas nanopartículas podem ser compostas por diversos materiais, bem como polímeros, lipídios ou até mesmo metais, e são projetadas para proteger e liberar de maneira controlada o fármaco encapsulado em um local específico do organismo. Na área farmacêutica, há uma vantagem crucial na nanoencapsulação. É a capacidade de direcionar os fármacos para um órgão específico ou célula-alvo, melhorando a eficiência do tratamento e reduzindo a exposição dos tecidos saudáveis à substância potencialmente prejudicial. Além disso, a nanoencapsulação permite o desenvolvimento de formulações mais versáteis e personalizadas, adaptadas às necessidades individuais dos pacientes e quanto às suas características das doenças a serem tratadas. Em suma, esses aspectos devem ser cuidadosamente avaliados para garantir que a nanotecnologia farmacêutica beneficie verdadeiramente os pacientes de forma segura e eficaz. Técnicas de funcionalização. No processo em que o material é revestido ou aprisionado no interior da cápsula, o material normalmente utilizado é líquido, gás ou sólido, que é denominado por material de núcleo, ativo ou fase interna. A parte externa, a substância utilizada é chamada por material de Dipaldi, membrana ou revestimento. A nanoencapsulação envolve a incorporação, absorção ou dispersão dos compostos bioativos, que têm diâmetros nanométricos muito pequenos. E ainda falando do processo de funcionalização, o teste descreve o processo que é salt-out, sendo um método de preparação que envolve a solução aquosa saturada para formas de emulsão óleo e água, para resultar formação de nanoesferas. A nanoprecipitação, através da deposição de polímero na interface, após a remoção de um solvente que é semipolar emissíveis com água a partir de uma solução que é lipofílica, que é um composto químico que se tem a habilidade de ser dissolvida. E a nanoemulsões é as dispersões finas de óleo em água ou água em óleo, com diâmetros de gota inferior a 100 milímetros. A nanoencapsulação de fármacos oferece vantagens cruciais na entrega de medicamentos, pois ao utilizar nanoestruturas para encapsular os princípios ativos, os medicamentos podem ser administrados de forma mais precisa, o que resulta em uma maior biodisponibilidade, reduzindo assim os efeitos colaterais e permitindo uma ação terapêutica mais eficiente. Em resumo, essa tecnologia revolucionária promete melhorar significativamente a eficácia e a segurança dos tratamentos médicos. No entanto, a nanoencapsulação de fármacos também representa desafios e algumas desvantagens. Uma delas é a complexidade e os custos associados à produção em larga escala de nanopartículas ou lipossomas, o que pode encarecer os medicamentos e limitar sua disponibilidade para determinadas populações. Vale ressaltar, como desvantagens, ainda não existe regulamentação ou legislação para que possa ser usado com segurança em humanos. Na forma de nanocápsulas, os medicamentos apresentam capacidade de proporcionar uma maior especificidade e redução de efeitos adversos, representando assim um avanço significativo na área de farmacologia. A silimarina contribui para melhorar o intestino e sistema digestivo em geral, e ainda tem ação hepatoprotetora, porém apresenta limitações no seu uso como antioxidante, por apresentar baixa solubilidade em meios aquosos e baixa biodisponibilidade oral. A técnica de nanoencapsulação da silimarina por dispersão sólida
protege o composto bioativo das condições ambientais desfavoráveis, além de aumentar sua biodisponibilidade e estabilidade. Para revolucionar o segmento de cosméticos, grandes marcas formularam nanopérolas de vitamina C, vencendo o difícil desafio de estabilizar sua oxidação. Na nanopérola, a vitamina C fica protegida e estável para que exerça sua função corretamente. Sua biodisponibilidade permitirá que penetre a profundidade da pele, efetivando seus efeitos terapêuticos com maior eficácia. Na presente revisão bibliográfica integrativa, a metodologia adotada para a obtenção dos resultados teve como objetivo descrever as tendências no que diz respeito à nanoencapsulação de fármacos, com enfoque em pesquisas publicadas em português, para descrever as tendências brasileiras sobre a temática. A base de dados escolhida foi o Google Acadêmico com as palavras-chave nanoencapsulação e fármacos, limitando-se apenas a estudos publicados em 2023. Através da metodologia empregada, 5 artigos foram selecionados. Porém, um deles não foi escrito em português e outro não era um artigo de revisão, onde os mesmos não foram incluídos na categorização. Para finalizar a descrição da metodologia, o trabalho buscou articular quais eram os materiais empregados como nanocarreadores, como as técnicas de funcionalização empregadas e quais eram os fármacos empregados na nanocapsulação, visando apontar tendências entre os fatores elencados. O artigo Nanocarreadores para o tratamento de depressão indica diferentes materiais para a composição de nanopartículas, como surfactantes, lipídios, quitosana e ácido lático coácido glicólico, indicando a suspensão controlada para formar a emulsão através de solventes, utilizando ultrassonificação. Os fármacos empregados eram psicoativos. No artigo Silimarina e distúrbios hepáticos, uma revisão da literatura, os carreadores tinham origem polimérica e utilizaram a silimarina como fármaco ativo, através da funcionalização via dispersão sólida. Já o artigo Nanocápsulas de núcleo lipídico, preparação, caracterização e aplicação biológica, utilizavam os lipídios, lectina e quitosana como formuladores das nanopartículas, não indicando técnicas de funcionalização, empregando diferentes grupos medicamentosos como moléculas ativas. Por fim, buscando articular os artigos e indicar uma tendência nas pesquisas brasileiras envolvendo a temática, é observado que há uma prevalência no uso de polímeros, sendo eles sintéticos ou artificiais, assim como no uso de lipídios para a confecção das nanopartículas carreadoras. Ainda não foi observado um padrão nas técnicas utilizadas para a produção e funcionalização de nanomedicamentos, sendo um ponto a ser avaliado em pesquisas futuras. Por fim, não foi destacado um padrão na seleção de medicamentos utilizados na funcionalização dos veículos nanométricos. Ao que se refere às tendências brasileiras no uso de nanoencapsulados com fins farmacoterapêuticos, foi destacado o uso de polímeros e lipídios para a formulação de veículos. Ainda não foi possível alencar tendências nas técnicas de funcionalização ou nos fármacos empregados, podendo-se citar a suspensão sólida e a nanoemulsão como métodos de produção, assim como fármacos psicoativos e diferentes outras classes de medicamentos. O que pode se destinar é o uso de nanocápsulas de vitamina C, que já estão sendo empregadas no mercado de cosméticos, e a nanoencapsulação de silimarina, visando melhor a sua biodisponibilidade e aplicação em terapias medicamentosas. Por fim, indica-se que a metodologia de busca de dados desenvolvida no trabalho seja expandida a outras bases de dados, como forma de buscar um maior volume de informações mais robustas sobre a temática abordada para destacar as tendências brasileiras de aplicação da tecnologia de nanoencapsulação de fármacos. Essas foram as referências aplicadas ao trabalho. E por fim, agradecemos a atenção de todos.